Grupo organiza hoje ato pelo impeachment de Lula e de Moraes neste domingo. Então o ato vai acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Às 14 horas, daqui a pouco. Estou falando agora a quase 1h da tarde. Então um ato pelo impeachment, né? Desembargadores aposentados, várias outras pessoas, autoridades e pessoas do direito, né? Ministros, ex-ministros, deputados federais estão convocando este ato em prol da liberdade, em prol da justiça, porque Alexandre de Moraes, o STF, vem cometendo injustiças no Brasil, né? Todos estão falando isso, principalmente no Twitter. Então a manifestação foi convocada para as 14 horas daqui a pouco, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Então eu não vou poder ir, mas numa próxima eu vou estar presente. Mas quem estiver ali em São Paulo, na cidade, é bem provável de comparecer, porque para apoiar esse tipo de manifestação pacífica, porque o Lula já passou dos limites, né? A gente vai falar algumas notícias aqui, que é uns crimes que eles têm cometido, né? Isso já todo mundo está vendo no Brasil. Então, mudando aqui a notícia, Caiado, governador de Goiás, ele disse o seguinte: se o Brasil não enfrentar o crime, vai virar uma Venezuela, Colômbia ou Bolívia, diz o governador de Goiás, Caiado. Então ele falou que ficar apenas na teoria, né, ficar só no Congresso Nacional, os deputados ficam o dia inteiro nas redes sociais postando muitas coisas e denunciando muita coisa, mas na prática poucas pessoas estão fazendo alguma coisa. Então essa manifestação de hoje é para isso, é colocar a mão na massa e ir lá no local para denunciar esses crimes que estão acontecendo no Brasil, antidemocráticos, né? Então ele disse que a segurança pública tem que ser praticada, e ele tem feito o que pode fazer no seu estado, em Goiás. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente vê o descaso do governador aqui e do prefeito Eduardo Paes, que o Rio de Janeiro está largado, né, no crime organizado. Milícias, né, milicianos, os traficantes estão tomando conta do Estado, né? A gente vê que existem 80%, 90% de comunidades estabelecidas no Rio de Janeiro e 20% dos bairros. Então os bairros estão sendo engolidos pelos narcotraficantes e pela milícia local. É isso que a gente tem visto aqui. Eu sou morador do Rio e tenho visto isso claramente no decorrer dessas últimas décadas. Então o governador Caiado, ele está dizendo para colocar na prática. Não é só ficar no discurso. O parlamento, a Câmara dos Deputados, ou seja, o Congresso Nacional, o Senado, precisa trabalhar na prática, não só na teoria. Eles estão falando dos abusos de Alexandre de Moraes, de Lula, mas todo dia tem abuso, todo dia, toda hora, mas ninguém está fazendo nada e tem o poder e o dever de fazer, porque essa é a aspiração, é a vontade da maioria do povo, que colocou eles lá eleitos, né, como parlamentares representantes do povo. Mudando aqui para outra notícia importante, as últimas notícias dessa semana. Janones, criminoso, confesso e impune, é a tradução viva da injustiça suprema que engole o Brasil. Então ele confessou que fazia rachadinhas, mas teve a sua cassação anulada pelo tão pré-candidato Boulos, né, do PT, que é assim com Lula e o MST. Ele é organizador geral do MST, aquele grupo que invade as terras, né, e faz terrorismo no Brasil. Então, áudio mostrou que deputado pediu parte dos salários de seus assessores para saldar dívida de campanha. Então ele fez rachadinha, isso ficou confirmado, mas não aconteceu nada. Mas que isso sirva para que os outros deputados da direita, que estão presos há mais de um ano, Daniel Silveira, ex-deputado federal, crime de opinião,
né? Porque falou besteira, palavrão contra os ministros do STF, mas não roubou ninguém, não fez rachadinha e continua preso. Agora Janones está solto, entendeu? Então, se foi Janones absolvido, o ex-deputado Daniel Silveira deve sair da cadeia, ainda mais que ele teve um indulto da graça, que é uma lei constitucional dentro do nosso regimento, da Constituição Federal, e que o STF não respeita, não respeitou até agora, e mantém o ex-deputado Daniel Silveira preso. Então são 2 pesos e 2 medidas. Aquele Varques, né, ex-diretor da PRF, se encontra há mais de 10 meses preso. Ele não cometeu crime nenhum, tem uma ficha invejável, tem mestrado, tem doutorado, uma série de especialidades na polícia, em segurança pública, e está preso. O que esse homem fez? Ele apreendeu muitos carregamentos de drogas, isso é o crime dele. Então ele está pagando uma coisa que ele é justa, injustamente, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. Liberaram o Janones? Libera o deputado lá da Nossa Silveira. Libera também Varques, diretor da Polícia Federal na gestão do Bolsonaro, Polícia Rodoviária Federal. Então são 2 pesos e 2 medidas. Por isso que essa manifestação de hoje é importante. Porque Lula e Alexandre de Moraes, ou seja, o STF, tem complicado a vida dos brasileiros, né? Não é nenhuma mentira. Outra notícia importante: deputado coleta assinaturas para a CPI do arroz. A gente viu, todos estão vendo, a CPI do arroz contém uma multidão de crimes, né? Porque é loja de sorvete, uma sorveteria que comprou quase 1 bilhão, né, de arroz, loja de queijo Minas, uma portinha com capital de giro, capital inicial no seu contrato social de R$80 mil, que foi dito. E ele teve dinheiro de quase R$1 bilhão para fazer ganhar o leilão do arroz. Entendeu? Então a gente está vendo que existe uma série de irregularidades no governo do PT, do Lula, Geraldo Alckmin e no STF. Né? Depois do mensalão e petrolão, podemos ter o arrozão do PT, afirma Luciano Zucchi, deputado federal. Ele e o Marcelo Van Hatten estão na frente dessas denúncias, e são graves as denúncias, e eles querem gastar, acho que já devem estar gastando, na casa dos 7,5 bilhões de reais de arroz da Ásia ou da China, né? Um arroz até inferior ao nosso, fazendo frente em detrimento à produção nacional do Rio Grande do Sul, que tem como abastecer o Brasil mesmo depois daquelas enchentes, que a colheita, as safras foram recolhidas antes da tragédia. Muitos estão dizendo isso. Então eles fizeram esse genocídio com o comércio local do Rio Grande do Sul, do Brasil, e estão também fazendo tramóia no leilão do arroz, uma sorveteria, uma portinha, um capital de 80 mil, comprando quase R$1 bilhão de arroz. Isso é tudo roubado, entendeu? Isso aí não precisa nem me investigar muito, que tem cheiro de crime aí. Uma outra notícia: o novo ministro de Lula, né, saiu hoje, fez campanha para Hugo Chávez. Então, Laércio Portela, o ministro novo da SECOM, foi responsável pelo contato com jornalistas e pela estratégia de redes sociais do ex-presidente venezuelano. Então é esse tipo de gente que o Lula vem colocando, o governo atual, pessoas ligadas ao comunismo, à ditadura. Então por isso que nós estamos vivendo esse arroxo nas redes sociais, polícia da verdade, o TSE está com a polícia da verdade, semelhante à polícia do Hitler, vamos assim dizer. E você falar a verdade é crime. Agora, se você fala mentira, está tudo bem, você está aprovado. É mais ou menos isso, porque eles estão dizendo, o governo que está dizendo o que é verdade. Só que o governo só fala mentira, o Lula é mal mentiroso. Disse que não ia taxar as blusinhas da Shopee, da Shein, e taxou. Então como é que a gente vai confiar num cara desse? Entendeu? Então esse ministro é mais um, semelhante àquele outro que saiu, né? Que é um cara que apoia Hugo Chávez, um terrorista, um malandro, né? Então essas foram as últimas notícias. Fiquem com a gente, né? A gente vai estar aqui trazendo as novas notícias que a Rede Globo, lixo, e as televisões abertas da imprensa tradicional não trazem, né? Trazem só mentiras, na maior parte.
A gente vai estar trazendo as notícias na íntegra aqui, sem nenhuma capa. E nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like. Meu nome é Alexandre da Medicine News. Tá? Um grande abraço e até as próximas notícias.